Shabbat Shalom. Olha que vídeo magnífico. Concordo plenamente, só que ao contrário. Mostra que em se tratando de evangelho, que é aquilo que pode transformar a essência do ser humano, mudar a eternidade do ser humano, mudar até o passado, através do perdão, o presente e o futuro de todo ser humano, mostra que, usando uma linguagem matemática, a ordem dos fatores não altera também o produto, não. A essência permanece. Dá uma examinada aí, retende bem. No final eu explico por que eu concordo plenamente, só que é o contrário. Uma curiosidade sobre o evangelho é que ele começa aqui, ó, e não aqui, tá ligado? Se o evangelho chegar no meu coração sem antes passar pela minha mente, ele vai ser um evangelho infrutífero, porque ele vai estar condicionado ao que eu sinto, e não é o que eu sei. Estando condicionado ao que eu sinto, ele vai ser tão volúvel quanto os meus sentimentos são, porque sentimento é relativo. O que eu sinto hoje eu posso não sentir amanhã, tá ligado? É por isso que Charles Spurgeon, ele tem uma frase que diz: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Porque sentimento é relativo, mas o que eu sei não muda, é certeza, é firme. Quanto é um mais um, mano? 2. Se você estiver feliz, quanto é um mais um? 2. E se você estiver triste, quanto é um mais um? 2. Mano, isso é conhecimento, e isso é fé, isso é certeza, tá ligado? Você não sente pra saber, você sabe que independente de como você tá sentindo, isso é fé. Eu não preciso sentir que Deus tá no céu pra orar, tipo, eu sei que ele tá lá, tá ligado? A fé é isso. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A certeza não é a sensação do que eu espero, é a certeza. Eu sei que Deus está lá, eu sei que ele vai me ouvir, se ligou? Só que como Deus é espírito e a gente não consegue ver ele com os nossos olhos, a gente é tendencioso a sentimentalizar tudo relacionado a ele. Eu preciso sentir tudo. Se eu não sentir, eu não posso ter fé, tá ligado? Eu preciso sentir Deus me tocar, eu preciso sentir de orar, eu preciso sentir de adorar. Isso aí não é fé não, mano. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, é o que a Bíblia diz. Magnífico, né? Maravilhoso. Amei a forma do irmão se expressar, o conteúdo que ele trouxe, a reflexão que ele trouxe. Mas é interessante pontuar que quando você olha para a questão bíblica, o sentimento precede o pensamento. É lógico que o evangelho entrando pelo tato, pelo ouvir, pelo falar, pelo testemunho, pelo sentimento, pelo sonho acordado, seja a forma que o evangelho entrar, ele entrando e sendo o evangelho genuíno e puro, ele vai transformar a pessoa. Mas isso aqui me leva mais para a reflexão seguinte: o que vem primeiro? O sentimento ou o pensamento? Penso, logo existo, ou sinto, logo existo? O pensamento domina o sentimento ou o sentimento domina o pensamento? Quando olhamos para a Bíblia, a gente vê Jesus falar: o que contamina o homem é o que sai e não o que entra. Então vem lá de dentro, esse interior extremo que Jesus está citando do ser humano. É o sentimento ou é o pensamento? Olhando para a Bíblia, é logicamente o sentimento. O amor é o maior sentimento que existe, é o maior poder que existe. É dele que saem todas as coisas boas. Todos os frutos do Espírito Santo vem primeiro o amor. O amor produz longanimidade, bondade, simplicidade. E os sentimentos vai definir nossa vida eterna. Quem vai para o céu porque amou, porque perdoou, porque dividiu muito ou pouco que tiver. Já aqueles que vão para o inferno vão por causa dos seus sentimentos: egoísmo, inveja, maldade, ódio, etc. Então é o sentimento que literalmente vai definir a eternidade do homem. Quando ele cita o Charles Spurgeon, ele mesmo está trazendo a explicação do porquê que ele está tendo essa confusão no ponto de vista. Porque o Charles Spurgeon está falando de emoção, paixão. É sim um sentimento volátil, é sim um sentimento inconstante, né? A paixão é sim, a emoção é sim, mas o amor não. O amor é estável, o amor estabiliza não só as ações como a mente, estabiliza a mente, as ações. Quando ele dá o exemplo da matemática, 1 mais 1 é 2, isso é porque você sabe? Não, isso é porque você sente. Mesmo para você saber que 1 mais 1 é 2, você tem que sentir que 1 mais 1 é 2. Ele também faz uma certa confusão, ou uma visão diferente, não estou aqui para estabelecer verdades, mas sim reflexão, expressando a minha opinião em vídeo. Quando ele coloca a fé é um sentimento. Ele coloca a fé como um raciocínio. A fé produz a razão. A fé produz a lógica. E produz também a sabedoria, que é algo intelectual.
A sabedoria é algo intelectual, mas a sabedoria você vê que encaixa nos dons. E os dons estão abaixo dos frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo são sentimentos. Os dons são questões intelectuais e até físicas. Você vê, biblicamente, que os frutos se sobrepõem aos dons. Logo, os sentimentos são maiores e mais poderosos do que o próprio intelecto, o próprio pensamento. A fé é um sentimento. E ela é produzida depois do amor. Amor, fé e esperança. O maior desses é o amor. Quando você ouve a palavra de Deus, você ama a Deus, você ama a palavra de Deus, aí sim você produz a fé genuína e verdadeira, no verdadeiro evangelho. Quando ele diz assim, eu não preciso sentir que Deus está no céu para orar, eu preciso amá-lo. Se você não ama a Deus, por mais que você acredite, não faz sentido. Não tem a verdadeira essência. A verdadeira fé, ela é produzida pelo amor. Não adianta você orar a Deus até acreditando que Ele é Deus, que Ele tem o poder de fazê-lo, mas não amá-lo. Senão é um amor, é um sentimento interesseiro, é uma fé interesseira. Você está interessado nos benefícios. Judas acreditava em Jesus, mas Judas tinha um sentimento interesseiro. Ele queria que Jesus se tornasse rei de Israel, fizesse uma revolução. Ele não tinha um verdadeiro amor de amigo para com Cristo. A fé, quando ele diz que a fé não é a sensação do que se espera, na verdade a fé é o sentimento que produz a certeza. Entendeu? Quando o Hebreus descreve a fé como a certeza, tá mostrando um atributo da fé. E não é só a certeza. A fé é muito mais. A fé produz muito mais. Ela é um sentimento que ela produz muito